E aí? Estão aí ainda? Tô vendo não. Vocês estão comigo? Continuam aí? Estão estudando direitinho? E aí? Terminei falando aí das urgências de emergência, na condição de ter aí o paciente crítico, dos cuidados que devem ser desenvolvidos, de toda a atenção que nós devemos dar a ele, mas deixei uma perguntinha. Considerando aí as condições, considerando aí as características de urgência e emergência, a própria questão que é associada aí ao cuidado ao paciente, ao desenvolvimento do nosso processo de trabalho, daquilo que a gente vai estar fazendo com ele, que vocês já estudaram, vocês já conhecem, já viram, tanto é que depois a gente vai revisar um pouquinho sobre essa característica, né, do que é o paciente crítico, de como ele se encontra, do que é importante desenvolver com ele. Tanto é que nós vamos ver isso depois. Mas eu deixei uma perguntinha: o que tem, o que há, o que existe de comum quando a gente pensa aí na questão da urgência e da emergência? O que a gente pode pensar, o que a gente pode perceber de comum? Ah, e aí? Eu garanto que você pensou. Ah, estudou? Lembrou? Sabe do que eu estou falando? Não, não é CTI, não é UTI não, tá? Não é não. Porque os dois são locais para terapia intensiva, os dois são lugares para tratamento intensivo, então o paciente primeiro tem que estar doente, isso aí tanto faz, os dois são assim. E é tratamento intenso, os dois são assim, 24 horas. Um é centro, o outro é unidade, tá? Um é generalista, o outro é especialista, mas não é. Qual que é então? Não, profissional também não. Você tá lá, eu também tô. A gente cuida dos dois, no CTI ou na UTI, na emergência ou na urgência. Falar que é código de ética também não é. Porque no código de ética fala que você tem que assistir o paciente em situação de urgência e emergência. Você não pode negar. Ah, e aí? Olha o desenho. A que te remete esse desenho? Viaja, desfoca, vai longe, tá? Pensa nas possibilidades do cuidado, pensa nas possibilidades da assistência. Sacou o que eu tô falando? Tempo. Quê? Não pensou nisso? Ah, para! Tempo. O tempo é fundamental. O tempo, ele é essencial. O tempo, ele é básico. Ele é indispensável para o nosso cuidado. O tempo é o que vai estar associado aí às situações de urgência e emergência. É o tempo que me define se esse paciente vai continuar, é o tempo que me define se ele vai sair, se ele vai receber uma alta, é o tempo que me define se a condição clínica dele vai piorar ou se ele vai falecer, se ele vai a óbito. O que me garante a condição da prestação da assistência, do meu cuidado, do estado do meu paciente, da recuperação do meu paciente é tempo. E o tempo passa, o tempo não volta. Tá? Você pode, como diria Napoleão Bonaparte, você pode recuperar exército, você pode recuperar uma posição, você pode recuperar um namoro, um casamento, pode recuperar um ano de estudo, um trabalho, mas o tempo que você perde, ele não volta. O tempo que passa não retorna. Nunca volta a ser o que era. Ah, não, mas eu já estive aqui. Você já esteve aqui? Não. Você já vivenciou situações parecidas, mas nunca a mesma. Porque você nunca será o mesmo. À medida que o tempo passa, nós mudamos, nós evoluímos. À medida que o tempo passa, nosso paciente evolui. Nosso paciente pode manter o quadro, pode ter um bom prognóstico, ou infelizmente ele pode ter um prognóstico negativo. E nesse caso, não adianta acelerar o tempo quando está muito bom, nós já está ótimo, vou acelerar. Ou frear o tempo quando está ruim. Ah, nossa situação é péssima, vou segurar o máximo que eu puder. O tempo não para. Já dizia, se não me engano, é Cazuza, com o Barão Vermelho na época. O tempo não para. O que nós vamos fazer, como nós vamos cuidar do nosso paciente, o desenvolvimento dessa assistência é que vai fazer toda a diferença. A questão da gente trabalhar melhor com o nosso paciente é que muda. Tem muita gente brigando aí por causa do coronavírus. Ah, isolamento, tem muito tempo, muito tempo. Quem garante? Quem é que sabia que isso ia acontecer? E outra questão importante, tá? A questão principal aí associada à corona não é a questão só de internação. A questão do isolamento, a base dela é para que se tenha chance de cuidar de quem precisa. Ah, eu poderia liberar todo mundo para a rua? Poderia. Só que, por exemplo, ao invés de ter 10, 20 contaminados, eu ter 300. Existe algum hospital hoje
que tem 300 leitos vagos imediatamente? Existe alguma unidade de saúde hoje que tem 500 leitos vazios para atender? Eu falei vazio, tá? Falei vazio. Porque é o que vai acontecer se liberar todo mundo. Mas nós não estamos aqui para discutir coronavírus hoje, o corona hoje, o Covid-19 ou SARS-CoV-2. Tá? A gente não vai falar dele agora, não. Nós vamos ter outra aula para isso. Mas hoje nós vamos falar de tempo. Urgência, emergência, o tempo conta. Todo o tempo é necessário, todo o tempo é essencial. E pensando no paciente crítico, a equipe tem que estar pronta na necessidade. A equipe tem que estar pronta para atender esse paciente, para cuidar dele no momento oportuno, na hora, no tempo certo. Não é algo que eu possa falar assim, depois eu vou lá, depois nada. Se é necessário agora, faz agora. Se precisa de fazer o procedimento, desenvolve. Mas eu não dou conta, chama quem vai. Não esquece do que eu falei em suporte básico. Nós temos que cuidar do paciente, não é para curá-lo, mas é para não piorar o quadro. E no caso de urgência e emergência, todo o tempo tem que estar favorável ao nosso trabalho. Todo o tempo é fundamental. E a equipe, ela tem que estar disponível para atender o paciente na necessidade. E aqui, para você refletir um pouquinho mais, olha que bacana. Imagina aí se você tivesse na sua conta, todo dia, sem falhar nenhum, R$ 86.400 de depósito. Alguém vai fazer uma doação para você. Todo dia alguém vai doar. Você vai receber hoje R$ 86.400. Puf. Amanhã outra pessoa doa para você R$ 86.400. De novo. No outro dia mais R$ 86.400. Outra vez. Olha só que bacana, hein? Já está fazendo as contas? Pois é. Imagina, quase 90 mil 3 dias, quase 270 mil. Imagina isso em uma semana. Imagina isso no mês. Se por dia você ganha R$ 86.400. Só com um detalhe importante, tá? Esse saldo instantâneo, né, que aparece na sua conta, você tinha que gastar eles. Dá seu jeito. Se vira. Se vira. Não sei como que você vai fazer isso, não, mas você tem que gastar ele no dia. Tipo assim, você ganhou 86 mil hoje. Você tem que torrar hoje. Mas eu vou guardar para amanhã. Não tem jeito. Se você gastou só 20, sobrou 46, amanhã zero, você fica com 86 de novo. Deu para entender? Você ganhou 86 mil. Você gastou R$1, zero os 85 mil, os 86.399. E aí você ganha de novo 86.400 no dia seguinte. Mas eu gastei 86.399, sobrou R$1. Vai zerar e no dia seguinte você ganha mais 86.400. Aí, claro, o que você ia fazer? Como que você ia viver? O que você realmente valorizaria? O que seria interessante poder fazer? Imagina, todo dia, eu vou financiar uma casa hoje, aí amanhã eu pago já de cara 86 mil, no dia seguinte eu pago mais 86, depois mais 86, sei lá, em 10 dias você paga uma casa de 864 mil, se a gente for pensar desse jeito. Mas e aí? O que você ia fazer? O que teria importância na sua vida? Porque a gente pensa assim, não, mas R$1 hoje, R$2, a gente fica contando, às vezes, moedinha. Eu tenho um monte guardado, minha filha me pede, eu escondo dela, tá? Porque faz assim, a gente pensa nisso, mas e aí? Fala aí. Pensa aí um pouquinho, pensa. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma ideia. Você tem isso aí todo dia, tá? Você tem isso aí. Eu não vou falar em espécie monetária humana, mas você tem. Você ganha isso aí todo dia. Você recebe 86.400, mas não em dinheiro. Você recebe 86.400 segundos. Todo dia você tem 86.400 segundos para você viver. Todo dia você tem 24 horas para você viver. Todo dia, quando você abre o seu olho, seu tempo já está contando, seu tempo já está passando. E nesse caso, como é que você vai gastar esse tempo? Sendo amigo, brigando, xingando, sendo irmão, sendo gentil, sendo técnico de enfermagem, sendo um anjo na vida de alguém, vai cuidar de alguém, sendo família, generoso, você vai fazer amizade, vai ficar apaixonado, vai aprender, vai ensinar. Eu aprendo com vocês. Você vai cair, vai perder as coisas, vai quebrar tudo, vai, sei lá, cortar dedo, você não conseguiu fazer o que você precisava. Você vai aprender mais, vai levantar, vai aprender com o erro. Não, vou viver. O que você faz com esse tempo? E aí, quer saber o valor de um ano? Quanto que realmente vale um ano? Pergunta para quem tomou pau.
Pergunta para quem tá repetindo a série aí, que você vai saber quanto que vale um ano na vida dele. Ou, se você quiser saber um mês, pergunta para quem teve um filho prematuro. Vai lá na maternidade, no UTI neonatal, pergunta para quem ganhou o bebezinho antes da hora, que aí você vai saber o valor de um tempo. Para saber de uma semana, quem edita jornal semanal, aí ele tem as notícias acontecendo, tá? E ele tem que correr atrás disso. Quer saber o valor de um dia? Um dia. Pergunta aí para a tarefa do dia a dia, para quem trabalha ali diariamente, sabe do peso que tem. O valor de uma hora, para quem tem que se encontrar, que às vezes está lá morrendo de saudade, está doido para se encontrar. Quer saber o valor de um minuto? Olha quem perdeu o ônibus. Alô, Fernando, não cala a boca. Eu vou perder meu ônibus, eu tenho que ir embora. Um minuto. Olha o valor que tem. Ou, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu vou sair agora. Na hora que você sai, o ônibus passa e vai embora. Ou na hora que você chega na estação metrô foi. Pô, um minuto só que eu perdi. Na verdade, tempo é tempo. Quer saber o valor de um segundo? Olha para quem evitou acidente de trânsito. É um segundo, é o reflexo. Quer saber o valor de um milésimo de segundo? Isso não vale nada, não. Olha os competidores de alto nível. Um milésimo de segundo é o que separa o primeiro do segundo lugar. Pergunta para quem ficou em segundo quanto que vale um milésimo. Pergunta para quem chegou em segundo numa corrida quanto que vale um milésimo. Pergunta para quem arremessou o peso, tá, e ficou em segundo lugar por causa de 2 centímetros. Aí você vai saber a dimensão do valor que existe, a dimensão da importância. Por isso, não joga seu tempo fora. Não desperdiça à toa. Ele é o bem mais precioso que você tem. E é nesse momento que a gente começa a pensar que aí é interessante. Por isso que eu estou deixando essa primeira aula para essa situação de urgência, de emergência, e para pensar nesse tempo, justamente por causa dessa condição. O tempo que você tem é o que mais importa, é o que é melhor para você. Se coloca no lugar de um paciente numa UTI. Pensa no paciente internado, paciente crítico. Tá lá, acamado. Olha para o lado esquerdo, biombo. Olha para o lado direito, parede, biombo. Olha para o outro lado, monitor multiparâmetro, régua de gases, bomba de infusão. Olha para o braço, é equipo. Põe a mão no pescoço, é equipo. Sonda, catéter. Tem no nariz uma sondinha, catéter nasal. E aí? Vai ficar ali deitado 24 horas, 48 horas, 96, 120. Vai ficando ali o tempo e vai passando. Quando a gente não fica nessa situação, para a gente é tranquilo. E agora, quanto que é? Quer saber quanto que vale realmente o tempo? Pensa só nas questões aqui, ó. Você vai compartilhar seu tempo com quem você ama, irmãos, pais, família, amigo, escola, para quem você precisa. E o tempo que a gente percebe que ele é importante só quando a gente perde. Você poderia ter dado um abraço, você poderia ter falado o que você não falou, você poderia ter dado um beijo que você não deu, você poderia ter sentado e ouvido quem você não ouviu. Pensa agora aí, ó, você está aí na sua casa isolado. Quanto tempo que você às vezes não perdeu em sala de aula conversando, mexendo no celular? Fernando chato, que não cala a boca. Aí agora você está aí com a questão do seu tempo disponível na sua casa para você estudar, só que não mais na escola. Quanto tempo que você realmente achou que você teria ali para estudar em sala de aula? Quando a gente imaginou que seria dessa forma, esse isolamento? Quando a gente parou lá no dia 16 de março, daria para imaginar que seria até agora? Quando a gente parou no dia 16, dia 17 não abriu mais, a ideia inicial era voltar dia 23. Nós já estamos indo para 2 meses sem aula presencial. Nós já estamos indo para 2 meses longe um do outro. E esse tempo que eu tinha, e agora que eu estou vendo que eu tinha e não usei direito? E esse tempo que eu gastei em vão, quando eu poderia ter investido em algo melhor? E esse tempo agora de isolamento, que às vezes você está aí, nossa, eu poderia ter falado. Por que você não falou quando você podia? Por que você não foi lá ver quando você pôde? Por que você não utilizou o tempo que você tinha? Agora que não tem, você quer usar. Muita gente reclama aí, mas agora eu não estou entendendo. Vivia no mundo virtual e achava ótimo, quando podia estar no mundo físico. Agora que acabou o mundo físico, tá achando ruim que não tem contato? Relatividade, tempo. A condição do tempo ela só existe a partir do momento que a gente sabe e percebe a importância dele. A gente tem que viver agora, tá? O momento agora, o atual. E não adianta ficar pensando no futuro que você vai fazer, faz agora. Se você pode aí, mas eu não posso encontrar, tudo bem, liga. Você passou aí quase 2 meses já em isolamento da escola. Você ligou para alguém? Mas depois por quê? Liga agora. Conversa com alguém, manda mensagem, sei lá, dá seu jeito. Mas você não deixa para depois. E se não tiver depois?
Se você não puder encontrar, aprenda com o passado, aprenda com o que já aconteceu. Tá? Planeja o que vai vir. Não vive no futuro e não vive no passado, não. Vive agora. Tá? Não esquece de uma frasinha que eu adoro. Eu acho fantástico para isso. Ontem é história. Ontem passou. Aprenda com o que passou. Veja o que aconteceu e busque aprendizado para agora. Amanhã é um mistério. Não dá para saber o que vai acontecer. Ah, não, amanhã eu vou acordar. Quem falou isso? Você pode até planejar, mas você tem que estar preparado para as possibilidades de mudanças que podem acontecer, para as alterações que podem surgir. Mas hoje é uma dádiva. Hoje, o que você vive agora não tem um nome que tem de graça. O que você vive agora não tem um nome à toa. Hoje é presente. É um presente. É o presente. Para você viver, para você desfrutar, para você gastar. Não é viver no passado. Não é pensar em viver o futuro, mas é viver o agora. É esse momento. Ah, mas é o isolamento. Viva o isolamento. Passe pelo isolamento. E é igual eu falei lá na escola, no site da escola, no Instagram. Aprenda com essa situação que eu garanto que lá no futuro, lá para frente, você vai poder contar da sua experiência pessoal. Você vai poder contar do seu presente atual, do que você fez, do que você vivenciou. E aí, se a gente for pensar dessa forma, o nosso paciente crítico é que começa a ter essa reflexão. Porque ele está afastado de tudo que ele tinha, ele já não tem mais ninguém ao redor dele quando ele tinha a possibilidade de ter. A vida pessoal dele está toda fora do CTI, fora da UTI, e ali dentro ele está deitado olhando para o teto. E é nesse tempo que ele agora tem que ele começa a refletir sobre isso. E é nesse tempo que ele começa a refletir sobre quem realmente importa, sobre o que realmente foi feito, sobre o que ele gastou inadequadamente. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Nosso paciente crítico demanda cuidado e atenção. E é a partir daí que nós vamos ter que gastar um tempo de assistência com ele, um tempo maior de cuidado. Turma, deem prosseguimento aos estudos, não deixem de estudar, usem o tempo que vocês têm ainda disponível, usem o tempo que vocês querem, tá aparecendo aquelas frases de filme de terror, vai morrer agora, tá? Mas usem o tempo que vocês têm, estudem, tá? Invistam nisso. E nós nos vemos posteriormente. Um abraço a todos, até!